o Manhã Bandeirantes. O Luiz Felipe Nunes está aqui conosco porque a FUVEST, um dos principais vestibulares do país, confirmou que para o próximo vestibular haverá mudança ou mudanças, né, Luiz Felipe? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sim, o vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo terá algumas mudanças, então os alunos precisam ficar atentos a isso porque os conteúdos cobrados serão um pouco diferentes, vai ser uma prova muito parecida com o que é o Enem hoje em dia. Tem a mesma quantidade de perguntas, então aquela primeira fase com 90 questões múltipla escolha, a segunda fase com questões dissertativas de língua portuguesa, também aquelas outras disciplinas específicas para cada curso e a redação. Na primeira fase, as mudanças são uma nova forma de colocar os conteúdos na prova, então a diagramação mesmo, para uma leitura ficar menos cansativa. É uma prova que dura algumas horas, então tem essa modificação primeiro para os alunos conseguirem ler de uma forma mais clara, não se cansarem na hora de fazer a leitura, e os conteúdos abordados vão ter mais interdisciplinaridade, ou seja, perguntas que podem combinar biologia com matemática, história com física, literatura com outra disciplina. É algo que outros vestibulares aqui do estado de São Paulo já faziam. A Unesp é muito famosa por fazer esse tipo de questão. Teve ano onde houve uma questão sobre Grande Sertão Veredas, o livro combinada com a geografia, para você mostrar que você tinha um conhecimento sobre o que eram as veredas. Então tem essas questões que são interessantes, o aluno precisa mostrar que ele tem conhecimento em várias matérias. Também terão mais questões de ciências humanas na parte de filosofia, sociologia e educação física, inclusive. Eu fui até olhar o manual do aluno para o próximo ano. Essas questões de educação física serão algumas questões históricas dos movimentos que as escolas já estão cobrando. Então é algo que condiz com que o ensino médio já ensina nos últimos anos. Não era algo comum se a gente for pensar em 5, 10 anos atrás, mas agora os colégios já estão abordando, então os alunos têm esse conhecimento para colocar em prática nas provas. E a redação que sempre foi, nos últimos 50 anos de Universidade de São Paulo, aquela redação argumentativa para o aluno colocar a sua opinião, mostrar que ele consegue articular esses conteúdos, agora, seguindo o modelo de outros vestibulares, também poderá ser outros tipos de texto. Inclusive, no manual do aluno, mostra que pode ser uma combinação entre dois tipos textuais. Então, na Unicamp, por exemplo, tiveram anos onde foi cobrado um texto de rádio, um texto radiofônico, para o aluno mostrar que ele consegue escrever aquilo, e também dava para escolher uma crônica, uma poesia. Então tem esse modelo, os alunos vão descobrir só na hora. A redação acontece para quem passa para a segunda fase. Então algumas novidades, além da lista de livros obrigatórios. Todo ano tem uma ou outra mudança. A partir desse ano tem aquela que a gente já falou em outras edições do Manhã Bandeirantes, só autoras mulheres cobradas nesse ano, todas elas de língua portuguesa, algumas brasileiras, outras nascidas no continente africano e também na Europa, né, em Portugal, ou na Angola e também Moçambique. Os autores mais conhecidos homens, por exemplo, o Machado de Assis, o Drummond, voltam em 2029. A gente vai ter o vestibular... Isso é um absurdo tirarem grandes escritores, grandes autores brasileiros para que haja apenas mulheres. Eu acho que tem que ter mulher, sim, é óbvio. Nós temos grandes escritoras, Adélia Prado, Cecília Meirelles, enfim, várias. Só que é o seguinte, tem que ter homem e mulher, não pode ter só um gênero, como não pode ter só homem, tem que ter mulher também. A patrulha da esquerda já vai me atacar aqui. Pode atacar, mas é o seguinte, tem que ter os dois, tem que ter homem e mulher todos os anos. São textos, a FUVEST vem fazendo isso recentemente, textos mais contemporâneos. Então a gente vê, tem livros de 2019, 2018, 1990, 73. Antigamente os conteúdos cobrados acabavam sendo do século 17, 18. Então a FUVEST faz essa mudança também agora para os próximos vestibulares, e só na FUVEST 2029
que será feita em 2028. Esses vestibulares geralmente colocam o ano seguinte, então a próxima prova da FUVEST, por exemplo, será a FUVEST 2026. Apenas na prova de 2028, que é a FUVEST 2029, terão esses homens novamente, uma mudança que já estava Durante 3 anunciada. anos a gente vai ficar só com... Exatamente. Aí tem uma rotação de 1 ou 2 livros por ano, mas sempre mulheres. Então, a partir do ano que vem, entra um dos livros da Clarice Lispector, por exemplo, e essas mulheres vão fazendo essa rotatividade até que em 2029 tenham homens e também mulheres. Essa mudança que já estava anunciada, mas agora também a gente tem a confirmação de quais livros serão cobrados, então os alunos precisam ficar atentos, lembrando, os colégios e cursinhos também para vestibulares vão colocar esses conteúdos para os alunos aprenderem, mas tem essa crítica que o Sabino coloca, que a gente também precisa registrar aqui essas mudanças para a próxima edição do vestibular para a Universidade de São Paulo, do Pato Sabino. É maravilhoso ter Clarice Lispector, Cecília Meirelles e tantas outras aqui que a gente poderia ficar a manhã inteira citando. As mulheres em língua portuguesa são maravilhosas. Mas como é que você entra na faculdade sem conhecer Machado de Assis? Sem conhecer Mário de Andrade, sem conhecer Olavo Bilac, sem conhecer Camões, sem conhecer Fernando Pessoa? Como é que pode isso? É um desvirtuamento dessa cultura woke absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. Obrigado, Luiz. Obrigado, gente. Luiz. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.